Preparem-se para uma jornada misteriosa e cheia de revelações. No vídeo de hoje, vamos desvendar os mistérios dos 7 selos e dos 4 cavaleiros do Apocalipse, uma das passagens mais intrigantes do livro de Apocalipse. Vamos descobrir os segredos por trás dos 7 selos, entender suas profecias e conhecer quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Os 7 selos do Apocalipse representam uma sequência de visões proféticas que prenunciam eventos significativos que precedem o fim dos tempos. A abertura de cada selo simboliza a revelação gradual de acontecimentos que resultará na consumação da história humana e na instauração do reino eterno. Apocalipse 5 nos diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O Cordeiro é Jesus Cristo. O livro selado com 7 selos é um documento misterioso que contém os segredos do plano divino para o fim dos tempos. Na visão de João, o livro está na mão direita daquele que está sentado no trono e é selado de tal forma que ninguém, exceto o Cordeiro, pode abri-lo, ou mesmo olhar para ele. A abertura dos selos desencadeia uma série de eventos apocalípticos que levam ao julgamento final e à consumação da história humana. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! O primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, verso 2. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Existem 4 teorias mais conhecidas para revelar quem é esse cavaleiro no cavalo branco. Número 1. Representação militar. Número 2. O Anticristo. Número 3. Triunfo da justiça divina. Número 4. O cavaleiro no cavalo branco simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que esse cavaleiro no cavalo branco é o próprio Jesus Cristo. Entre as visões proféticas do livro de Revelação, a figura do cavaleiro branco surge com uma aura de majestade e vitória. Este cavaleiro, distinto dos demais, por sua montaria alva e coroa de triunfo, é frequentemente identificado como Jesus Cristo, o Messias prometido. A cor branca do cavalo é emblemática da pureza e santidade, atributos inerentes à figura de Cristo na teologia cristã. O arco em suas mãos simboliza não apenas o alcance global de sua mensagem, mas também a precisão com que ele atinge os corações dos fiéis. A coroa que lhe é concedida é um símbolo de autoridade e realeza, alinhando-se com a concepção de Cristo como Rei dos Reis. Além disso, a natureza da conquista do Cavaleiro Branco é espiritual, não bélica. Ele não avança com espada ou lança, mas com a palavra de Deus, que é descrita como mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes.
sua vitória é sobre o pecado e a morte, e não sobre nações ou exércitos. A visão do cavaleiro branco, portanto, pode ser vista como uma representação da expansão do Evangelho e do reino de Deus na Terra, uma missão que é central ao ministério de Jesus. A abertura do primeiro selo e a aparição do cavaleiro branco simbolizam o início da realização do plano divino de redenção, que culmina com a segunda vinda de Cristo, onde ele estabelecerá seu reino eterno. Em conclusão, o cavaleiro branco do Apocalipse, com sua coroa e arco, montado em um cavalo branco, é uma imagem poderosa de Jesus Cristo como o conquistador espiritual, cuja vitória final é certa e cujo reino é eterno. O segundo selo, Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. O cavaleiro do cavalo vermelho do Apocalipse é uma figura simbólica. Ele é o segundo dos 4 cavaleiros que aparecem com a abertura dos primeiros 4 dos 7 selos. A cor vermelha do cavalo é frequentemente associada ao sangue e à guerra. O texto bíblico descreve que a este cavaleiro foi dada uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas matem umas às outras. Isso sugere que ele simboliza conflitos e perseguições, e sua aparição é interpretada como um prenúncio de guerra e derramamento de sangue. Existem diferentes interpretações sobre o período de atuação deste cavaleiro. Alguns acreditam que ele atua ao longo da história humana, enquanto outros pensam que sua influência se intensificará em um futuro período de grande tribulação antes do retorno de Cristo. A cor vermelha do cavalo também pode ser vista como uma referência ao fogo, indicando fúria e destruição. O cavaleiro do cavalo vermelho, portanto, representa uma força destruidora que traz calamidade e violência. É importante notar que, embora ele tenha o poder de causar guerra, ele não possui autoridade própria, mas recebe permissão para agir, o que enfatiza a soberania de Deus sobre os eventos da história. O terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. A crise econômica e a fome, simbolizadas pelo cavaleiro do cavalo preto no Apocalipse, refletem um período de extrema dificuldade econômica, onde os recursos básicos se tornam escassos e caros. A balança que o cavaleiro carrega é um símbolo de racionamento e desigualdade, indicando que os alimentos e outros bens necessários à vida serão medidos e distribuídos com escassez. A menção de preços elevados para o trigo e a cevada sugere uma inflação descontrolada e a incapacidade das pessoas de adquirir alimentos suficientes para sustentar a si mesmas e suas famílias. Isso pode ser interpretado como um aviso de que a injustiça econômica e a ganância levarão a um mundo onde a sobrevivência será difícil para muitos. O quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo amarelo.
O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. A abertura deste selo simboliza a morte trazida por várias causas, como guerra, fome, doenças e animais selvagens, afetando 1/4 da população da Terra. Este cavaleiro e seu cavalo agem dentro de limites estabelecidos, o que enfatiza que eles não são forças incontroláveis, mas operam sob a soberania divina. A imagem do cavaleiro do cavalo amarelo é baseada em profecias do Antigo Testamento, como a encontrada em Ezequiel, capítulo 14, verso 21, onde desastres semelhantes são descritos como julgamentos de Deus. As interpretações sobre o cavalo amarelo e seu cavaleiro variam, com alguns vendo-os como eventos literais que ocorrerão no futuro e outros como representações simbólicas de tipos de eventos que ocorrem ao longo da história, culminando no fim dos tempos. O 5º selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Então o Cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos, como eles tinham sido. O 5º selo do Apocalipse é uma parte da visão profética que o apóstolo João teve e registrou no último livro da Bíblia. Quando o 5º selo é aberto, João vê as almas dos mártires que foram mortos por causa da fé em Deus e pelo testemunho que mantiveram. Os mártires são lembrados por sua coragem e firmeza em acreditar em Deus, mesmo enfrentando perseguição e morte. Estas almas estão debaixo do altar, que simboliza o lugar de sacrifício e entrega. Eles clamam por justiça, perguntando a Deus até quando ele demorará para julgar e vingar o sangue deles derramado na terra. Cada um dos mártires recebe uma veste branca, que simboliza a pureza e a justiça de Deus, e é-lhes dito para descansarem um pouco mais de tempo, até que se complete o número dos seus irmãos, que também serão mortos, como eles foram. O 5º selo é, portanto, uma representação do martírio dos cristãos ao longo da história e uma promessa de que Deus trará a justiça final para aqueles que sofreram por causa da sua fé. O 6º selo, Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. Em seguida vi o Cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? O 6º selo do Apocalipse representa eventos catastróficos e sinais no céu e na terra. Quando o 6º selo é aberto, ocorre um grande terremoto, o sol fica escuro como pano de saco, a lua se torna vermelha como sangue, estrelas caem do céu
e o céu se enrola como um pergaminho. As pessoas na terra ficam aterrorizadas e tentam se esconder nas cavernas e entre as rochas das montanhas, fugindo da ira de Deus. Esse selo é interpretado por muitos como um símbolo do fim dos tempos e da volta de Jesus, marcando o início do julgamento divino sobre a terra. É um chamado para a humanidade reconhecer a soberania de Deus e a iminência do seu juízo final. O sétimo selo, Apocalipse capítulo 8, do verso 1 ao 5. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Então esses são os 7 selos do Apocalipse, um aviso divino para despertar a humanidade, que todos possam procurar a presença de Deus. Isaías capítulo 55, verso 6, a Bíblia diz: Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Jesus Cristo está voltando, os sinais de sua vinda são notórios, evidentes no mundo. Por isso, é importante estarmos preparados, tendo uma vida de oração e prática da palavra de Deus. Convoco você a fazer parte do exército de Deus, participando das nossas orações diárias aqui neste canal. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.